Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Como é que você está? Eu sou o professor Franco e hoje nós vamos ter a nossa aula sobre triângulos. Vamos passar um pouquinho sobre as suas classificações, definições, cálculos de perímetro, cálculo de área, respectivas definições sobre como que eles se classificam quanto aos respectivos ângulos e quanto aos lados. Nós vamos resolver alguns exemplozinhos também de cálculo de área e perímetros aqui para a gente poder desenvolver. Então vem comigo. Na aula de hoje, então, nós vamos estudar um pouco a fundo sobre os nossos respectivos triângulos. Então, vamos iniciar com o nosso processo sobre a nossa respectiva definição, então. Nós vamos passar por hoje pela definição dos respectivos elementos, a classificação quanto aos lados, a classificação quanto aos lados, o que é o perímetro, como que se calcula, né? A área, um caso especial, né, sobre a área do triângulo equilátero, né, que é um triângulo bem importante assim pra gente. A medida, né, que nós temos da área pela circunferência inscrita, a medida da área pelo seno. Vamos ver um caso também sobre a área a partir do nosso perímetro, né, do respectivo triângulo, que a gente conhece como a fórmula de Heron. E vamos resolver alguns exemplozinhos. Então, vamos lá. O nosso triângulo, ele é uma classificação que nós temos para as figuras planas. Ela talvez seja a menor figura plana que nós temos aqui, assim, poligonal, né? Então, ó, dados três pontos A, B e C não colineares, por que eles não podem ser colineares? Bem, deixa eu pegar a minha canetinha aqui. Para que tenhamos, então, um ajuste, né? Para que a gente tenha, então, um ajuste entre três pontos quaisquer e a gente desenha sobre eles, nós vamos conseguir montar qualquer triângulo, contanto que eles não sejam colineares. Por quê? O que significa ser colinear? Significa que os nossos pontos, eles estão sendo aqui, ó, organizados, então, sobre uma mesma linha reta. Então, quando isso acontece, nós não temos uma variação em triângulos, nós não temos aberturas e não temos uma área determinada para isso. Então, quando nós temos a reunião, por exemplo, ó, dos segmentos A, B e C aqui, quando nós unimos esses elementos, então, A, B e C, a gente chama esse segmento de segmento AC. Esse segmentozinho aqui, ó, nós chamamos ele de AB. E, finalmente, nós chamamos esse segmentozinho aqui de BC. A união desses segmentos, contanto que eles não estejam sobre uma mesma linha, a gente vai formar também, né, o nosso triângulo. Quais são os respectivos elementos do triângulo? Esses pontinhos que nós classificamos aqui como ponto A, B e C, eles têm nome. Nós vamos chamar esse carinha aqui, ó. Deixa eu trocar a corzinha aqui pra gente. Nós vamos chamar esse cara de vértice do nosso triângulo, que são esses pontos de encontro. Ó. Nós temos aqui o nosso pontinho A, nosso pontinho B e o nosso pontinho C bem aqui. Eles são os nossos respectivos vértices desse triângulo. São eles que delimitam, então, o nosso ponto de início e fim desses segmentos de reta que vão classificar o nosso triângulozinho. A união entre esses infinitos pontos que nós temos alinhados entre o nosso ponto A e o B, os infinitos pontos alinhados que nós temos entre o B e C e, finalmente, entre o nosso C e A, nós vamos chamar esses caras de lados. Os segmentos que a gente chama, então, ó, nós classificamos eles como uma linhazinha reta, assim, ó, segmento AB, segmento BC e segmento AC. Nós sempre tentamos colocar eles de acordo com os pontos. A classificação do nosso lado respectivo do segmento de reta é um ponto de início ou até o nosso respectivo ponto de fim. E a gente consegue montar ele, então, ó, se você tem um ponto de início e ponto de fim, esse segmento de reta formado, porque uma linha reta basta dois pontos para que a gente possa construir ela. Esse segmentozinho de reta formado a gente vai chamar de lado do nosso triângulo. E algumas coisas interessantes acontecem quanto a isso. Por quê? Se nós temos três segmentos de reta que eles estão sendo organizados nesse formato, né, não colinear, quer dizer que existe uma abertura entre eles. Então, essa abertura, por exemplo, a gente vai chamar de ângulos. Então, o que é um ângulo, né? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu trocar nossa corzinha aqui, colocar uma cor azul aqui. Esse ângulo formado aqui, ó, entre as respectivas aberturas dos segmentos de reta, nós vamos classificar eles a partir do nosso vértice. Por exemplo, o ângulo formado no B, a gente vai chamar o ângulo B e um acento circunflexo, como se fosse uma abertura formada no nosso vértice B. O nosso vértice A, ele também tem uma aberturazinha bem ali, ó. Nosso ponto A, ele forma uma abertura entre o segmento AB e o segmento AC. Por isso que nós temos essa abertura. Vamos formar então o nosso respectivo ângulo. Aí aqui nós temos então, ó, no nosso ângulo C, nosso vérticezinho C, nós temos o ângulo C.
Então, como a gente fala que o nosso triângulo, né, eles são ângulos internos, porque eles estão abertos para a parte interna, é claro, no triângulo existe também ângulo externo, né? Nosso ângulo interno a ele, nós vamos classificar então de ângulos internos do triângulo ABC como A, B e C, todos eles com acentos em circunflexo. Aí perceba o seguinte, que a partir dos nossos ângulos, nós temos também, ó, quem são os respectivos lados opostos aos ângulos. Vou trocar de cor aqui para analisarmos o A e vou trocar de cor aqui para analisarmos o nosso C. Então, perceba que para cada ângulo nós temos um respectivo lado oposto, porque olha só, imagine que nós temos duas retas grudadinhas, aí elas vão se abrindo. Olha só, quanto maior essa abertura, maior o lado oposto que está sendo conectado aqui também entre o nosso triângulo. Esses ângulos eles são importantes porque é o nosso ângulo oposto que vai determinar a abertura do nosso respectivo lado oposto. E essa é uma relação interessante, nós vamos ver isso em relações trigonométricas no triângulo. Mas saber que o nosso ângulo B ele é oposto ao segmento AB, o nosso ângulo A ele é oposto ao nosso segmento BC e o nosso ângulo C, por sua vez, finalmente, né, ele é oposto ao nosso segmento A até B. Então, esses são os ângulos opostos aos nossos respectivos lados, tudo bem? Quando o ângulo ele vai ficar junto, né, a gente vai chamar ele de adjacente, mas isso é história para um outro momento, né? Aí nós temos então que dentro dos triângulos nós temos classificações diferentes entre eles. O triângulo ele pode ter, bem, como nós temos três lados, as possibilidades são, se as três medidas dos lados então elas são iguais. Se você tem dois lados de mesma medida, né? Aqui eu vou até tomar um cuidado, né? Porque eu falei lados iguais. A gente tem que começar a pensar que são lados de mesma medida. A gente fala que são lados congruentes, né? Porque ser igual significa que ele está ocupando o mesmo espaço, o mesmo local no espaço. Então a gente fala que são lados de mesma medida. E nós temos também os triângulos que eles possuem lados de medidas diferentes. Essa nomenclaturazinha que a gente coloca com marcação, lembre-se, a marcação de 1 significa que todos aqueles que têm uma marcação têm a mesma medida. Essa marcação que possui duas marcações, por exemplo, aqui no nosso triângulozinho MNP, como ele tem duas marcações, quer dizer que ele tem medida diferente do nosso triângulozinho aqui, ó, do nosso segmento MN. Isso quer dizer então que se o de 3 marcações ele tem medida diferente aqui do nosso triângulozinho MNP, ele tem uma medida diferente do segmento MP. Tá. Vamos às respectivas classificações. Se nós temos os três lados de mesma medida e medida é igual entre eles, a gente chama esse cara de triângulo equilátero. Por quê? Ele possui todas as mesmas medidas. Vamos lembrar que equi é uma coisa, nós temos um prefixo de equivalência, né? Igualdade. Então nós temos aqui o nosso equilátero, né? Ou seja, todos os lados equivalentes ou todos os lados de mesma medida. Isso que quer dizer. O isósceles, iso, né, quer dizer que é uma simetria, quer dizer então que existe então dois lados aqui, assim, por exemplo, de mesma medida. No nosso equilátero, nós temos três lados de mesma medida. Mas perceba que, por causa da nossa definição do isósceles, que a gente pode classificar ele como assim, ó, triângulo que possui pelo menos dois lados de mesma medida. Por que pelo menos? Porque pode ser que ele tenha três lados de mesma medida. Então, todo triângulo equilátero, ele também é isósceles. Isso é uma característica interessante, mas nem todo isósceles ele é equilátero, o contrário não vale. Por exemplo, nesse caso aqui a gente consegue visualmente visualizar que esse segmentozinho de S até T, ele é um pouquinho diferente do segmento de R até S e de R até T. Logo, ele não pode ser equilátero, mas ele é isósceles. Mas para a gente que sabemos aqui, ó, da nossa classificação, o equilátero, então, aqui, o segmento de A até B, de B até C e de A até C, todos eles têm mesma medida. Quer dizer que, então, se eles têm mesma medida, nosso triângulozinho é equilátero. Tudo bem aí? Aí, finalmente, nós temos o triângulo que tudo é diferente, né? Todas as medidas aqui são diferentes. Nós chamamos ele de escaleno, né? Nosso triângulo escaleno, ela tem essa classificação por causa da diferença entre os respectivos lados. Até agora é só classificação e definição, mas é importante para a gente poder determinar algumas outras coisinhas quando nós vamos fazer as operações dos triângulos. Quanto aos respectivos ângulos, né? Bem, dentro da geometria nós sabemos que a abertura entre dois segmentos de reta, eles formam alguns ângulos. Para a gente, nós vamos classificar os triângulos a partir dos seus ângulos internos. Então, ó,
Como que são as classificações que nós temos? A classificação é, se o nosso triângulo ele é retângulo, quer dizer que ele possui um ângulo reto, né? Ou seja, ele é um reto ângulo. Logo, ele é um retângulo. O nosso ângulozinho reto, ele vai classificar já o nosso triângulo. E esse cara é importante, fica de olho nele. Sabendo que ele é o ângulo retângulo, olha só. Uma classificação e uma coisa interessante que nós temos sobre os triângulos é, se o nosso ângulo é 90 graus, quer dizer que todos os outros, né, eles têm que possuir uma medida menor, somados, né, menor do que todos os ângulos somados do triângulo tem que ser uma medida igual a 180 graus. Quer dizer, então, que o somatório desses carinhas aqui, ó, não pode ultrapassar 90 graus, né? O somatório tem que ser igual a 90 graus. E a gente chama esses ângulos de complementares, certo? Para esses ângulos aqui, então, uma coisa importante. Eles não podem ultrapassar o ângulo de 90 graus. Isso é fato. Porque senão não formamos um triângulo, teremos um somatório maior do que os 180 graus. O que quer dizer que, olha lá, o nosso lado oposto ao ângulo, você lembra que eu comentei com você? Nós temos uma abertura e essa abertura vai determinar o seu lado oposto respectivo. Quer dizer que sempre oposto ao ângulo de 90 graus, a gente tem aqui algo que é importante nessa nomenclatura, posteriormente quando formos estudar melhor o triângulo retângulo. Nós temos que esse cara é a hipotenusa, ou seja, o maior lado, né, do nosso respectivo triângulo. Tudo bem? A mesma coisa acontece com outros triângulos. Quanto maior o nosso ângulo oposto ao lado, ele sempre vai determinar quão grande é o nosso respectivo lado. Então, se o maior ângulo está determinado em uma posição, quer dizer que o seu lado oposto é o maior dos seus respectivos lados. O nosso ângulo acutângulo, né, o triângulozinho acutângulo, o que acontece? Ele se chama acutângulo porque ele possui os três ângulos agudos. O que é um ângulo agudo, né? Todos eles são ângulos menores do que 90 graus, né? Então, o ângulo de 90 graus ele é o maior que existe, né? Não pode nem ser igual, porque se for igual tem que ser um triângulo retângulo. É essa a ideia. Nós temos os três triângulos, então os ângulos são respectivos agudos. Aí nós temos finalmente, né, o nosso triângulo obtusângulo. Por quê? Quando nós temos um ângulo obtuso, o que é um ângulo obtuso? É o ângulo em que ele é maior do que 90 graus, né? Quer dizer então que o nosso ângulozinho é maior do que 90. Se esse ângulo é maior do que 90 graus, nós já podemos classificar ele inteiramente como um triângulo obtusângulo, tá? Então nós temos um ângulo obtuso. Então aqui ele só precisa possuir um ângulo, né? Obtuso aqui pra gente. Beleza. E ele já classifica, já organiza isso daqui. Tudo bem? Aí quando nós temos aqui assim, o nosso lado oposto ao ângulo reto de um triângulo é sua hipotenusa. Os outros dois são os catetos do triângulo. Isso daqui é algo muito importante para poder ressaltar. Essa é a nossa base que nós vamos utilizar, por exemplo, nas relações trigonométricas e nas métricas do triângulo retângulo, tá? Uma aula posterior aí para a gente. Dentro do nosso triângulo, nós temos a medida de todos os lados. Quando nós vamos trabalhar com a respectiva medida, a gente chama aqui o somatório da medida de todos os segmentos que compõem essa figura, a gente chama de perímetro. Isso acontece somente nos triângulos? Não, isso acontece em qualquer figura plana. Se você for somar, então, todos os segmentos que nós temos formados aqui, o nosso A, B e C, cada um desses segmentozinhos, se nós estamos adicionando eles, nós estamos somando esses carinhas, a somatório que nós temos, então, respectivo para esse triângulo, a gente chama de perímetro. Mas isso acontece com qualquer polígono. Somar todos os lados, consecutivos ou não consecutivos, né? Opostos ou não, se você soma todos os lados de uma figura plana, você tem o respectivo perímetro dele, né? Então, ó, para a gente, na matemática, nós utilizamos uma nomenclatura diferente. É um pouco estranho, né? Porque seria muito mais simples simplesmente falar que o nosso nosso perímetro, pegar a borrachinha aqui, o nosso perímetro, ele fosse igual a um P. Beleza. Só que isso dificulta, por exemplo, uma outra adequação que nós temos quanto ao cálculo da respectiva área. O cálculo de um dos tipos de cálculo de área que nós temos a partir do perímetro, ele depende do semiperímetro do nosso triângulo, por exemplo, né? Nós vamos ver isso como a fórmula de Heron, ou a área pelo perímetro.
A ideia, então, ó, para poder facilitar isso, porque existe o perímetro e existe o semiperímetro. O semiperímetro é metade do nosso perímetro. Então, nós chamamos o perímetro de 2P. Para a gente, então, no nosso triângulo, a somatório de cada um desses lados, então, vai ser igual a 2P. Tudo bem? Então, para a gente, ó, nosso somatório 2P é o segmento A, segmento B e segmento C, que aqui eu representei, né, entre a união, né, do nosso segmento de A até B, chamei de B até C chamei de C e de C até A chamei de A, aqui pra gente. Quer dizer que o nosso semiperímetro, então, nós vamos chamar esse carinha de P. Então, o nosso semiperímetro ele vai ser esse somatório dividido por 2, tá? Essa nomenclatura ele vai facilitar um pouco a nossa vida quando a gente for calcular a respectiva área dessas figuras planazinhas aqui, tá? Isso vai facilitar, eu prometo para você, tudo bem? Então, como que a gente calcula a área de um triângulo, né? A nossa área do triângulo, nós vamos calcular sempre pela base e pela altura dele. Mas como fazer isso? Qual é a grande intenção? Digamos que tenhamos um triângulo qualquer sendo modelado aqui. Aí a gente vai tentar replicar, por exemplo, vamos tentar recortar. Deixa eu só trocar aqui a corzinha. Deixa eu colocar aqui um roxo aqui pra gente. Vamos tentar montar esse triângulozinho, nós vamos recortar ele por completo. E nós vamos montar ele aqui nessa partezinha para completar. Isso se transforma em um paralelograma pra gente, né? Só que pra gente, olha só que interessante. No paralelogramo, que é um quadrilátero, né, um polígonozinho de medida de 4 lados, entre que seus respectivos lados são paralelos entre si, 2 a 2, a gente tem então que nós temos a nossa altura por completo, a gente divide esse cara pela metade, né? Então quer dizer que no paralelogramo a gente sabe que a nossa respectiva área ela é calculada pela base e pela altura. Só que dessa vez o nosso paralelogramo, então, ó, ele era um triângulo formado, né? Nós tínhamos aqui, ó, nós recortamos, né? Esse pedacinho aqui era onde a gente tinha de roxo ali montado. Então nós recortamos e colamos ele ali. Para isso, então, quer dizer que a nossa altura dividiu pela metade, né? Nossa alturazinha era completa aqui. Quer dizer que se a gente sabe que é base vezes altura seria o cálculo do nosso paralelogramo desse quadriláterozinho, só que para agora, para a gente, ele tem uma equivalência, né? No nosso triângulo, então, nós temos que essa área seria igual a equivalente à área do triângulo, a equivalente à área do paralelogramo, que quer dizer, então, que nós temos base vezes. Aí a nossa respectiva altura é altura sobre 2, o que gera para a gente a nossa primeira fórmula do triângulo, né? Nós temos aqui, ó, base vezes altura sobre 2. É mais fácil pensar sobre o paralelogramo porque ele ocupa uma dimensão mais simples, né? Nós temos simplesmente o comprimento e a respectiva altura dele. A gente consegue fazer essas medidas. Mas quando a gente tem um triângulo, algumas vezes o segmento de reta, né, que forma um ângulo de 90 graus a partir do seu vértice, que é a nossa altura, nós temos, com o seu respectivo lado oposto, né? Nós temos um probleminha para poder calcular a altura. Às vezes é mais simples a gente tentar modelar esse carinha. Agora, nós temos um caso especial desse cara. Um caso especial desse cara é o nosso triângulo equilátero. No triângulo equilátero, se a gente fizer modelos semelhantes, né? Na verdade, eu vou montar algo parecido, só que utilizando o nosso teorema de Pitágoras para a respectiva área, nós sabemos que essa nossa áreazinha aqui, esse jovenzinho aqui formado para a gente, então ele está sendo como se fosse a metade do nosso respectivo segmento que nós temos. Aí vai gerar para a gente a raiz de 3 sobre 2. Tá, mas como que chega isso aqui, né? Como que a gente chega, né, a nossa aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 aqui? Isso daqui a gente representa também como lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos tentar representar esse carinha então aqui. Tá. Como demonstrar essa área do nosso triângulo equilátero? Nós temos duas opções aqui assim para poder mostrar como que funciona. Nós podemos dividir em duas partes, certo? Em que nós temos que a nossa base aqui, ela é única, certo? Ela seria, no triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida. Quer dizer, então, que aqui a gente pode chamar de lado, a gente pode chamar de lado e pode chamar de lado. E a gente pode separar aqui esse segmentozinho, então, aqui como lado sobre 2, certo? Mas a gente sabe que no triângulo, desculpa, a gente precisa calcular, então, uma relação que existe entre a nossa respectiva base e a altura. Deixa eu trocar aqui, então, nossa corzinha para o nosso amarelo, né? Esse amarelozinho aqui, pronto. Beleza. O que nós temos que encontrar, então, é a nossa respectiva altura. Então, como que a gente vai calcular esse cara?
A primeira ideia é, existe uma relação métrica que a gente fala que a nossa hipotenusa ao quadrado, dentro de um triângulo retângulo, no caso aqui formando um ângulo de 90 graus, nós temos um triângulo retângulo, ele é igual à nossa altura ao quadrado, mais o nosso outro catetozinho ali, nosso L sobre 2 ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados catetos, que é o nosso teorema de Pitágoras. Vamos tentar encontrar uma relação que nós temos entre a altura aqui. Se a gente quer encontrar uma relação entre a altura, quer dizer então que nós vamos ter que isolar ela. Então, isolando ela, teremos o nosso L ao quadrado. Esse nosso L quadrado sobre 2, né? Nós vamos fazer a operação inversa para colocar ele no primeiro membro, né, da nossa equaçãozinha. Teremos nosso L quadrado sobre 4. Por que L quadrado sobre 4? Porque L ao quadrado e 2 ao quadrado. Nós teremos então aqui que isso é igual à nossa respectiva altura ao quadrado. A gente tem que fazer o denominador comum entre esses carinhas. Teremos aqui, o nosso denominador é 4, vai gerar para a gente então L ao quadrado menos, 4L ao quadrado menos o nosso L ao quadrado, que gera para a gente a nossa respectiva altura ao quadrado. Aqui então, concluindo, teremos 3L ao quadrado sobre 4 é a nossa respectiva altura ao quadrado. Temos que extrair a raiz quadrada, né, de todos os elementos. Vai gerar para a gente. A raiz quadrada de 3 é raiz de 3. A raiz quadrada de L quadrado é L. A raiz quadrada que nós temos de 4 equivale a 2. O que gera para a gente, então, que isso é a nossa respectiva altura. Ótimo. O que sabemos é que a nossa área do triângulo equilátero, ela tem que ser calculada, de qualquer triângulo, na verdade, nossa área do triângulo ela é sempre calculada como a nossa base vezes a altura sobre 2, certo? O nosso grande problema do triângulo equilátero era encontrar a nossa altura. Teremos então que a nossa área desse triângulozinho equilátero, né? Vou colocar aqui algumas marcações, a nossa área do nosso triângulo equilátero, a nossa base, como todos os lados têm a mesma medida, é L. Nós sabemos que a altura ela é L raiz de 3 sobre 2, só que está todo mundo sobre 2 também, porque é uma divisão, né, entre os elementos. Vai gerar então que a nossa área desse triângulo equilátero, teremos L quadrado raiz de 3 sobre 2, só que todo mundo sobre 2. Isso é uma divisão de frações, mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Quer dizer que a nossa área do nosso triângulo equilátero aqui então será L quadrado raiz de 3 sobre meio. Aí teremos isso daqui, ó, só escrever para você. Teremos L quadrado raiz de 3 sobre 2, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, né? Vamos trocar aqui. Teremos meio. Vai gerar para a gente, então, ó, meio vezes meio gera 4. Então, nós teremos L quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa é a demonstração utilizando a relação métrica. Existe uma demonstraçãozinha também simples, utilizando a relação trigonométrica do nosso ângulo de 60 graus aqui. Nós vamos chegar lá quando a gente for trabalhar um pouquinho sobre relações trigonométricas. Outra forma de a gente calcular a nossa área do triângulo, conforme eu tinha falado com você, foi a área pelo respectivo perímetro, né, em função dos respectivos lados que nós temos. A ideia principal é, existe uma relação então entre os nossos lados, né, que temos aqui da altura então e dos lados do nosso triângulo, que ele diz o seguinte, que se fizermos então a nossa respectiva área, ela é calculada como a raiz quadrada do nosso semiperímetro. É por isso então ó, que nós temos aqui agora a gente consegue explicar melhor para você por que é importante saber o semiperímetro e não o perímetro. A ideia é, você tem o seu semiperímetro multiplicado pelo seu semiperímetro menos o primeiro lado, o seu semiperímetro menos o seu segundo lado e seu semiperímetro menos o terceiro lado. Para que isso serve? Imagine, por exemplo, que você vai analisar um lote pela parte externa dele. Você não pode entrar dentro do lote, mas você quer saber qual é a área desse cara, né, respectivo. Então você vai fazer a medida do seu comprimento usando qualquer tipo de ferramenta, GPS, medidas quaisquer. Você vai utilizar a sua ferramenta então de medida cada um dos lados, medindo todos os lados você consegue calcular quanto que é a nossa respectiva área, pelo simples cálculo do nosso perímetro e semiperímetro. Essa é a intenção dele, quando nós não conseguimos adentrar ou nós não sabemos a altura respectiva do nosso triângulo, tudo bem? Outra forma também que temos que calcular a fórmula na nossa área do triângulo é pelo nosso raio da circunferência inscrita. A grande ideia é, nós calculamos o nosso semiperímetro e multiplicamos pelo raio dessa circunferência inscrita. Isso é importante quando você for trabalhar os nossos respectivos ângulos notáveis, os nossos pontos notáveis no triângulo.
Nesse caso aí nós temos aqui um incentro, né? Porque a nossa circunferência está inscrita, tudo bem? Finalmente temos então a nossa área pelo seno, né? O que acontece? Quando você possui um ângulo, você sabe a medida de um dos ângulos do nosso triângulo, você consegue calcular a respectiva área se você tem dois dos lados e o ângulo. Você não precisa exatamente da altura, porque a altura ela é uma relação que nós temos então entre o nosso cateto oposto e o maior dos lados, quando a gente forma um triângulozinho retângulo. A ideia é, por exemplo, nós podemos calcular que a área desse triângulo aqui formado, do nosso ABC, ele pode ser formado por metade do segmento B até C, olha só, o segmento aqui de B até C, sabendo que o segmento ele é completo aqui assim, ó, de B até C, vezes o seno formado no nosso ângulo A. Então, ó, perceba o seguinte, nós temos o nosso ângulo A aqui formado. A ideia é, se você tem os dois lados que eles estão adjacentes, né, ao nosso respectivo vértice e o ângulo, e você tem esse ângulo formado, você não precisa saber o terceiro lado, você não precisa saber a nossa respectiva altura. Você consegue calcular a área desse triângulo também. Imagine, por exemplo, né, você está analisando aquele mesmo lote lá do perímetro. Você está então avaliando a abertura dele, você consegue verificar em um dos vértices quanto que é a abertura entre uma cerca e a outra, sem adentrar ele, e você sabe a medida dele. Você sabe a medida de um dos lados do lote e do outro lado do lote. Você não precisa calcular o terceiro lado do lote para poder calcular a respectiva área. É uma maneira mais simples quando a gente tem com um ângulo, tudo bem? Então, finalmente, né, vamos tentar exemplificar isso daqui como que funciona, né? Por exemplo, se você já viu a nossa relação trigonométrica, nós temos que uma relação que ela é chamada do seno de 30 graus, ele equivale a meio. A ideia principal é como calcular a área desse triângulo simplesmente com essas duas informações. Nós temos então que a nossa área do triângulo ela pode ser calculada como um dos lados vezes o outro vezes o seno do ângulo formado dividido para 2. Beleza, essa é a nossa formulazinha. Para a gente, nós temos dois lados que eles estão aqui adjacentes ao nosso respectivo ângulo de 30 graus. Então, a gente consegue calcular essa área. Olha só como é que funciona. Teremos, então, que a nossa área é 10 vezes 12, vezes o nosso seno de 30 graus. Já eu substituo. Vou te explicar o porquê é interessante substituir depois. Seno de 30 graus dividido para 2. A ideia de substituir depois é porque, normalmente, os valores de seno, cosseno e tangente, eles possuem denominadores. Então, se a gente tentar utilizar esse número aqui, né, esse vai gerar um número racional aqui para a gente, né, com um denominadorzinho diferente de 1. Se a gente substituir antes, vai dar trabalho de efetuar a operação. A dica é, quando você substitui depois de tentar simplificar esse doisinho daqui de baixo, por exemplo, ó, vou trocar aqui a corzinha aqui para a gente. Vou colocar aqui um roxo. A gente consegue simplificar esse 2 com 12, né? Vai gerar para a gente então aqui, ó, 6. A ideia é tentar facilitar os seus cálculos, porque olha só, você vai ter que a nossa área respectiva é 10 vezes 6 são 60 vezes. Aí nós sabemos que o seno de 30 equivale a meio. Para a gente, então, nós teremos aqui, ó, 30 unidades de área, né? Nós temos aí calculado 30 unidades de área. Fica um pouco mais simples do que você efetuar a substituição. Vou só te mostrar como é que ficaria, né, sem efetuar essa simplificação. Vezes meio, aí dividido para 2, né? Parece que o cálculo fica um pouquinho mais chato de montar, né? Um pouquinho mais trabalhoso, mas dá o mesmo resultado, tudo bem? Nós temos aqui também, ó, determine a área do quadrilátero ABCD, sabendo que as medidas dos lados AB são 12, então ó, nosso segmento de A até B são 12. Aí de B até D, nós temos aqui assim, que ele mede 18. E finalmente nós temos de C até D, esse carinha aqui vai medir 12. Nós temos então em duas partes, olha só que interessante. Nós temos dois triângulos a serem montados. Vamos primeiro fazer o nosso de ABD. Vamos lá, nosso triângulo ABD. Vamos calcular a área dele aqui, certo? Vamos utilizar também essa relação da área pelo seno, que talvez seja a não tão comum de ser utilizada, né? Olha lá, nós temos o nosso ângulo de 30 graus. Então, nós vamos poder fazer o nosso 12 vezes 18 vezes o nosso seno de 30 graus. Todo mundo aqui ele vai ser dividido por 2. Aí, de novo, né, vou tentar simplificar. Eu normalmente gosto de simplificar o maior número, porque eu acho que facilita um pouco a nossa vida. Simplificando esses dois carinhas, teremos 12 vezes 9 vezes, e o seno de 30 sabemos que ele é meio.
Aí vai gerar aqui, ó, simplificando esses dois carinhas, teremos 6 vezes 9. Quer dizer que teremos aqui então, ó, 54 unidades de área aqui para poder calcular. Beleza. Isso resolve o nosso problema? Ainda não. Falta um outro triângulo para a gente poder modelar também, né? Vamos calcular a nossa área do triângulo BDC. Aqui no triângulo BDC, nós temos então que a medida do nosso lado de B até D é 18, do nosso lado de D até C é 12, e nós temos o nosso seno de 45 graus. Beleza. Mas, Franco, quanto que é o seno de 45? Eu já te mostro aqui assim, não fica preocupado com isso não. Isso daqui é uma modelagem de saber como que a fórmula funciona. Saber os respectivos valores, nós temos outra aula para isso. Nós temos então aqui dividido por 2. Simplificando então, teremos 9. Vai gerar para a gente, ó, 9 vezes 12 vezes o nosso seno de 45 graus. O seno de 45 graus, ele lá na nossa tabela trigonométrica, o nosso seno de 45 graus, ele é uma relação que nós temos de um triângulo isósceles interessante, né? Que é formado dentro do nosso quadrado. Aí nós temos que o seno de 45 ele equivale a raiz de 2 sobre 2. Para a gente, então, teremos aqui o nosso 9 vezes 12 vezes a raiz de 2 sobre 2. Você lembra que eu falei para você que os denominadores normalmente, né, eles são diferentes de 1 e a gente consegue simplificar. Teremos aqui então, de novo, olha só, 9 vezes 6 teremos 54. Só que dessa vez teremos uma raiz de 2 integrada. O que quer dizer que a nossa área desse quadriláterozinho ali assim, ó, que a gente quer montar, a área desse quadrilátero ela é de 54 do primeiro triângulo mais 54 raiz de 2. E vamos ter uma boa vontade aí, pelo amor de Deus, né? Vamos colocar um fator comum em evidência. Teremos aqui então que isso é 54 vezes. Que número que é colocar fator comum em evidência, né? A gente vai tirar então um dos números e vamos tentar replicar essa informação da multiplicação de uma maneira um pouco mais simples. Teremos aqui, ó, que número vezes 54 gera 54? 1. Mais. Que número vezes 54 equivale a 54 raiz de 2? Raiz de 2. E pronto, com isso nós temos as nossas unidades de área aqui, tudo bem? Nossa aula ficou um pouquinho extensa, mas falar sobre triângulos é algo importante e ainda mais falar um pouco sobre as suas respectivas integrações. Então, eu vou deixar com você para que você possa resolver alguns outros exercícios para que você consiga analisar, então, utilizando as fórmulas, como que são as respectivas áreas do triângulo. Eu sou o Franco e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau!